Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação do nosso Verdão, o Facincani trazendo informação exclusiva sobre a possível venda de Flaco Lopes e do Alan. Sim, o Palmeiras botou a meta de 500 milhões de reais para vender os dois jogadores e tem sim a última cartada final para o Palmeiras conseguir trazer o Nino ainda nessa janela. Então, rapaziada, você que quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo na Sociedade Esportiva Palmeiras, acompanhe esse vídeo até o final. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. Mas vamos lá, vamos trazer para vocês essas duas informações importantes aqui que é muito bacana, tá? É a seguinte, bacana até a página 2. Já está definido. É o que eu recebi aqui. Já está definido. Então, não sou eu quem estou falando, tá? Estou só repassando o que falaram para mim. Que Flaco e Alan vão sair após a Copa do Mundo. Eles estão definindo valores para essa operação. O Palmeiras definiu uma meta única, tá? Justamente casar um preço e compor com as duas vendas. Tipo, uma precisa compensar a outra. No caso do Flaco, além do Atlético de Madrid, 3 equipes, só que da MLS, já conversaram com o Palmeiras. Vou te informando, um abraço. Bom, aí eu fui pro outro lado da história. A chance do Flaco Lopes jogar na MLS é 0. 0. Tá? O staff dele não quer, e muito menos ele, e a seleção da Argentina, com o próprio Lionel Scaloni e todos aqueles envolvidos, não vem com bons olhos, pela idade, ele jogar na MLS. Ah, mas o Rodrigo De Paul tá lá. Mas o Rodrigo De Paul, mesmo com 31 anos, eu acho um absurdo ele estar na MLS. Caberia aqui, hein? É que às vezes não quer. Eu falei disso ano passado, não adianta. Esse, por exemplo, tinha preço de 15 milhões de euros e um salário que é um pouquinho maior aí do que o teto do Palmeiras. Ou seja, pasmem, mas é isso. Enfim. Mas ele foi por causa da amizade, Messi, aquela coisa toda, quer viver a vida em Miami, tá tudo certo. Opção de vida, ele foi por opção de vida, ele não foi por falta de interessados. Pra mim, hoje no planeta, um dos 3 melhores volantes, esse moderno aí que o nosso amigo colocou, é o Rodrigo De Paul. Baita marcador e que joga como 5, 8, 10, 11, 20. O cara é um fenômeno. Sou um fã dele assim, incondicional. Acho um jogadoraço. Mas outros atletas não. Tanto é que o Almada teve que sair da MLS para vir ao Botafogo agora aí para a Espanha, para o Atlético de Madrid, ou no caso antes para o Lyon, para poder ter uma manutenção na convocação. Ou seja, a Argentina quer jogadores que estejam atuando em alto nível. Haja visto que a Argentina vai ser o grande alvo da Copa do Mundo, a seleção entre aspas, ser batida aí, tá? Enfim, então MLS, que eu recebi diante dessa informação e foi apurado do outro lado, é 0, que é Europa. A questão do Atlético de Madrid é o que eu deixei explicado para vocês. A depender por hora, pode ser que não, aí sei lá, mas por hora, na Espanha, o que se fala o nome dele estaria casado ao Atlético na hipotética saída do Julián, para ir ou para Barcelona ou para voltar para a Premier League, porque outros clubes querem, e a chance é grande do Barcelona, porque o Lewandowski não deve renovar contrato que termina agora no meio do ano com o Barcelona. Então, ele seria um dos alvos aí, e é outro jogadoraço, meu Deus do céu, não dá nem para mensurar como joga a bola o Julián Álvares. O Flaco Lopes seria até por característica uma alternativa a ele. Outros mercados que estariam de olho no Flaco Lopes: a Alemanha e a Inglaterra. Tá? Então são outros 2 países, mas é lógico que Espanha e Inglaterra são as preferências aí. Tá? Então o Flaco Lopes ele já começa a se desenhar para ir para a Europa depois da Copa do Mundo, e confirmada a convocação dele, tá? Confirmada, haja vista que a Argentina pode ter o Lautaro Martínez meia bomba, né? Ele se machucou aí recentemente aí no duelo da Inter com o Bodo Glimt,
e vai ficar um tempo afastado e não se sabe até quando, e existe até uma preocupação de como que ele vai chegar para a Copa do Mundo. A convocação do Flaco potencializa valor de venda. Então o cara pisou nos Estados Unidos com visto para a Copa e credencial, papo de acima de 35, 40 milhões. Muito dinheiro. É muito dinheiro. E aí, tudo bem. Hoje ele está se justificando valer. Antes eu não achava, hoje sim. Tem sido o principal jogador aqui do Palmeiras, nesse momento recente, junto com o Vitor Roque. E um atleta em que esse potencial de convocação para a Argentina vai jogar lá em cima. Por que eu estou falando acima de 40 milhões? O Palmeiras ano passado vendeu por muito menos tempo em campo o Vitor Reis por 35. Zagueiro. Nossa, zagueiro. Sim, investimento altíssimo. Então, um zagueiro não pode custar o mesmo que um atacante de Copa do Mundo. Tá? Então o Palmeiras tem essa certeza de acima de 40 milhões. Alan, aí que tá. O Palmeiras agora vai estar com esse dilema. Até o meio do ano, com a chegada do John Arias, o Alan pode acabar sendo sacrificado nesse time titular, se optar pela titularidade do glorioso John Arias. Ontem, na entrevista coletiva, ele falou sobre eu serei pardal se eu colocar o Alan de 10. Eu discordo. Aí, Abel, diferente do que você poderia achar, eu não acho que você seria pardal de colocar o Alan de 10. Eu acho que o Alan pode executar essa função e ele e o Arias, ao longo do jogo, podem trocar de posição. O Arias puxa o jogo por dentro, ele vai abrir pela ponta, vice-versa. Enfim, você pode ter alternativas aí ao adversário e você ter os dois jogadores. Porque o Alan dá muito mais dinamismo de jogo que o Maurício. Inclusive, até para buscar esse jogo na defesa, o Alan fazia isso na base. Ele buscava o jogo, né? Ele saindo pela ponta e caindo por dentro, como no Mundial de Clubes, como no jogo da LDU, como um falso ala, enfim, ele te dá uma série de repertório para poder trabalhar. Você não precisa ter um 10 cerebral, mas você pode ter um 10 ativo, um cara que vai trabalhar nas duas bandas. Então, Abel, na minha modesta opinião, e eu que às vezes bato muito em algumas alterações que você faz e tal, mas quando você vai bem, eu sempre seria o primeiro a te elogiar, e dessa vez, se você fizesse, eu de início te aplaudiria. Falou, é uma aberta tentativa de deixar em campo aqueles que têm mais performance com a camisa do Palmeiras. E aí, por que eu estou explicando isso? Porque caso o Alan comece a perder um pouco desse protagonismo, naturalmente o preço do garoto pode congelar. Hoje o Palmeiras gostaria de receber 40 milhões. O máximo que ele recebeu foi 35,5 do Napoli. Então, se o Palmeiras tem uma meta de 80 milhões de euros para vender, ou seja, hoje ele já tem quase 200 vendido e ele fechou em 400. Ele precisaria de mais 200. Uma venda dos dois já bateria essa meta. Mas ele quer o quê? Ter o superávit dessa meta como foi no ano passado. Que ele desenhou 300 e vendeu 700. Então, para o Palmeiras ter esse superávit que vai naturalmente servir de impulsionamento do fluxo de caixa que eu falo para vocês, que é aquilo que está faltando para o Palmeiras dar mais pauladas em jogadores, que no ano passado ele acelerou o pé no freio do futebol, aí ele tem esse problema que seria essa operação, por isso que fala operação casada. Então o Palmeiras define, eu preciso de 80 milhões. Se eu vender 45 no Alan, ou no Flaco Lopes, o restante eu posso vender no Alan. Se eu vender 50 no Flaco Lopes, eu posso pegar 30 no Alan. Então, essa operação casada vai de um valor definido pelo Palmeiras de quanto que ele quer, e dentro desse valor, esses valores podem acabar batendo essa meta. Claro, quanto mais melhor, mas se conseguir equalizar dentro dessa meta, um custando mais que o outro, não tem problema nenhum. Então, Vic, a pergunta que fica é a seguinte, tá? Nessas primeiras informações. Dá para abrir mão de Alan e Flaco Lopes pós-Copa do Mundo, com o Paulinho voltando, com o John Arias, com o Marlon, com o Andréas, e com o Felipe Anderson, com o Maurício, ou é muita gente indo embora? Dá para abrir mão, mas a posição que mais necessita de uma rápida reposição é do Flaco. Porque Sim. Você já tem ali o time que joga com os dois centroavantes dentro da titularidade. O Palmeiras já sente se um deles correr o risco de ficar ausente.
e isso se agrava se ocorrer o risco de ficar sem os dois. Então, a partir do momento que tem uma postulante saída do Flaco Lopes, colaborando com uma saída, como um desfalque do Vitor Roque, o Palmeiras ficaria sem um camisa 9. O Palmeiras não teria opção no banco de reservas. A pior das opções, até a pior das opções foi embora, que é o Bruno Rodrigues, que nem é camisa 9 de ofício, mas que algumas vezes jogou por ali centralizado. Então, saindo o Flaco Lopes, tem que ser rápida a reposição. Já do Alan, seria uma baixa. Eu gosto muito do Alan, tá? Muito do Alan. Acho que vale sim também sair um pouco da caixa. Faltou muito pro Palmeiras e sair um pouco da caixa do Abel. Embora que eu entenda o motivo dele não querer alterar o lado do Alan. Ele gosta dessa jogada do Alan pela direita e vindo por dentro. Não sei se ele desempenharia isso pelo lado esquerdo. Mas, entretanto, também é um jogador negociável. Ainda mais com agora a confiança que se cria do Palmeiras, essa diretoria. Se cria uma confiança em boas contratações. Então, poxa, o Palmeiras aí com uma grana desse tamanho, 80 milhões de euros, eu acho que o Palmeiras aí iria agressivo no mercado, quando, inclusive, também há novas oportunidades no meio do ano. Meio do ano é uma janela, inclusive, para mim, mais importante do que essa. Também. Porque é a janela em que a Europa, ela reformula seus elencos. É mais fácil você contratar no meio do ano do que agora. E é quando começa também a fase decisiva do futebol brasileiro. Exatamente. Então, essa janela de agora, por mais que pareça que seja a mais importante do futebol brasileiro, não é. Por quê? Mas é a janela da montagem de time. Para time que não tem ninguém, para time que tá desestruturado, etc e tal, ela é importante. Para times com base como Palmeiras, os grandes aí, Flamengo, mesmo São Paulo, Corinthians e tal, que já tem uma espinha, né, que precisam de coisas melhores e pontuais, para todos esses caras, essa janela boa é a do meio do ano. Exato. Porque aí é onde os diferentes vão chegar. Que são os caras que vão dar o toque final e aquele toque para ajeitar, para ser aquela engrenagem que vai unir taticamente tudo aquilo que esses times têm precisado. Botafogo de 2024, sim, Flamengo em 2019, perfeito, tudo montou o time no meio do ano. Todo mundo. Flamengo agora. Exato. Flamengo agora, Jorginho, Saul, foi tudo Carrascal, no meio do ano. Tudo no meio do ano, né? Daniel Oliveira, por que o 5 é importante? Porque o próprio Abel já escalou o Fux de volante. O ideal é ter o jogador da posição. Improviso é coisa de várzea, chega. É perfeito. E tem um comentário inteligentíssimo que eu vi de um seguidor falando da época que o Felipão, ele transformava Edmilson em um primeiro volante. Também o Felipão fez isso, aí só um complemento com o Henrique. Mas eu acho que era mais um líbero do que o primeiro volante. 3-5-2. Que era o líbero, né? O Filipão, dale, o Fux seria uma boa de 5 ou líbero? Líbero. Exato. Só se você jogar vamos com 3 entrar zagueiros. agora. Vamos explicar isso aí. O Filipão jogou a Copa do Mundo com Edmilson de terceiro zagueiro, Gilberto Silva e Kleberson de volantes, Rivaldo, Ronaldinho e Ronaldo no ataque. Tá? Então, não tinha, entre aspas, camisa 7 naquela seleção brasileira. Aquela seleção tinha 2, 10 e o Ronaldo. Ele tinha um 5 e um 8. 5, Gilberto Silva. 8 era o Kleberson. O Edmilson era o líbero. Então, não existiu isso. O Palmeiras, quando jogou com o Henrique de volante, ele era terceiro zagueiro. Geralmente era João... Nossa. Vocês lembram? Tinga, João Vitor, aquele Rivaldo. Era sempre aquela bagraiada. Eram sempre 2 bagres, Márcio Araújo. Era Márcio Araújo, João Vitor. Sempre tinha um deles. E o Henrique na ponta dessa zaga, dando suporte a 2 volantes. O Filipão sempre jogou com 2 volantes de contenção. Sempre. Sempre. Então ele nunca inventou. O zagueiro, ele tinha terceiro zagueiro para soltar os alas. Mas nunca jogando de volante 5-5. Isso ele nunca fez. Nunca fez, tá? Enfim. Vamos lá. A próxima informação aqui. O que acontece é que o Nino, ele está acertado com os 2 times, Fluminense e o Palmeiras. Já explicamos isso para vocês há muito tempo. Há muito tempo, tá? Com uma tendência a se igualar a situação e ao Fluminense. Não por uma questão de projeto e tal, mas por uma questão pessoal, vida, enfim,
conhece o clube, é ídolo, a esposa de lá e tá tudo certo. Mas o Palmeiras promete o seguinte: segurar, no caso, o vazamento da oferta final para o Zenit e pegar essa garantia com o clube russo e também com o staff do Nino e costurar um valor em que fique inviável para o Zenit segurar o atleta até o final de maio, quando termina o campeonato russo. O Zenit tem um jogador como importante. O campeonato russo, que antes era disputado de janeiro até dezembro, passou a se alinhar ao calendário europeu. E, portanto, o Zenit está brigando aí pelo título com o Krasnodar. O Zenit tem 5 zagueiros. Ele vive sem o Nino? Vive. Tanto é que eles contrataram agora no meio do ano, no meio da temporada deles, no caso, né? Em dezembro, o zagueiro do CSKA, que é da seleção russa. O Divev é o nome do cara. E já pensando, né, numa hipótese de perder o Nino futuramente. Então não é que o Zenit não vive sem o Nino, não quer liberar e etc e tal. É que o Zenit tá vendo que os dois times estão se degladiando para ver quem que vai ser o mais maluco de fazer uma proposta para valorizar o jogador acima do mercado. Quem está nesse momento desenhando essa proposta, que pode ser até 3 vezes mais do que o Zenit pagou pelo Nino, cerca de 5 milhões e meio, 6 de euros à época, quando ele sai do tricolor do Rio de Janeiro para ir para o futebol da Rússia, é o Palmeiras. O Fluminense, ele pode chegar até um certo valor. Só que o Fluminense ainda está fechando a negociação do Buanga, né? Ele ainda não foi liberado. Inclusive jogou no final de semana pelo LAFC. Tá? Ainda não foi liberado. Então o Fluminense ainda precisa definir a burocracia dessa contratação do centroavante. Ele está entre a cruz e a espada, o centroavante ou o Nino. Tá? Se for para o meio do ano, ele consegue contratar o centroavante agora e o Nino. No meio do ano, como é o que ele tem de devolutiva por parte do Zenit. Se o Zenit liberar agora o Nino, ele vai ter que fazer uma escolha dolorida, né? Abrir mão de um centroavante agora para tentar repatriar o zagueiro e não perder a negociação com o Palmeiras. Então existe essa guerra fria. E o Palmeiras, ele está confortável em relação a isso. Então o que ele quer? A janela de transferências fecha no dia 3. Tentar segurar ao máximo essa proposta ou fazer uma proposta nessas próximas horas ou próximos dias que não dê tempo do Fluminense ou não garanta reunir condições financeiras para poder até o dia 3 executar a compra. O sonho perfeito do Palmeiras seria o quê? Tentar fechar esse negócio e colocar o Nino no bid até sexta-feira. Não para que ele jogue uma hipotética semifinal no domingo contra o São Paulo, para garantir o cara para a decisão, porque até a semifinal você pode inscrever um jogador, como foi no ano passado o Vitor Roque. Sim. Tá? Então, o cenário sonho do Palmeiras é uma acelerada aí entre hoje e amanhã e fechou o negócio, papum, manda a documentação, igual que ele fez com o Arias. O Palmeiras inscreveu o John Arias ainda na Inglaterra, para ele voltar pro Brasil com tranquilidade e tal, não sei o quê, e aí ele se apresentou para jogar as quartas de final. Então é para dar tempo de, quem sabe, ter a burocracia do Nino resolvida e jogar o Campeonato Paulista. Uma hipotética decisão se o Palmeiras for. Isso é um cenário perfeito, tá? Que é muito, mas assim, muito difícil de acontecer. Tá? Não tô aqui dizendo que vai acontecer, porque é quase nula essa possibilidade. Quase nula, tá? De ter o jogador numa hipotética final de Campeonato Paulista. Mas existe uma confiança de tê-lo até o dia 3. De forma definitiva, por quê? Os valores vão subir e podem chegar a essa casa aí de 14, 15 milhões. Rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, falando muito sobre a situação do Flaco Lopes e do Alan, tá? A gente já sabia que o Napoli ofereceu 35 milhões de euros pelo Alan e o Palmeiras não aceitou a venda. Então o Palmeiras já acredita que não vai conseguir segurar ele após a Copa. Então você viu aí, a média da meta é 80 milhões.
com as duas vendas, tanto do Alan quanto do Flaco Lopes. Que grande verdade, né, cara? Vai ganhar ainda mais notoriedade indo para a Copa do Mundo, dependendo aí com as lesões do jogador, igual o Facincani falou, pode até beliscar uma titularidade. Então, assim, o Flaco é muito provável também que a gente não consiga segurar. Só que o Palmeiras faz movimentos normalmente no mercado já prevendo essas vendas. Então temos aí o Paulinho para voltar, temos o Arias e vamos ter o Vitor Roque, se no caso os dois forem vendidos, né? O Alan e o Flaco. Então, é claro que até essa janela do meio do ano, isso se confirmando, vai ter tempo para o Palmeiras aí tentar uma outra contratação, quem sabe até do Gabriel Jesus. Então, assim, o Palmeiras coloca uma meta de aproximadamente 500 milhões de reais para fazer a venda dos dois jogadores. Eu, sinceramente, pelo menos o Alan, pensava que ele tinha que ficar até o meio do ano, mas se você pensar, igual o Facincani falou, vamos dizer que o Alan não siga nessa batida até o final do ano. O valor dele vai cair. Então, tem que aproveitar o momento dele de alta para fazer a venda. Isso é verdade. E a gente vai ter o Arias para cair ele pela direita. Então, assim, claro que é um jogador excelente, mas tem que aproveitar o momento dele para fazer a venda. Porque se ele cair de produtividade, o valor também vai cair muito. E o Flaco, como a gente já falou, indo para a Copa do Mundo, né? Ele já vem jogando muito, já frequenta a seleção agora argentina, então indo para a Copa do Mundo e quem sabe fazendo uma boa atuação lá, vai ainda valorizar mais o seu passe e tem essa tendência a sair também. E a situação do Nino, cara, sinceramente, eu acho que o Palmeiras se travou no Nino, que é o Nino. Tinha gente boa, eu cansei de falar aqui para quem acompanha o canal. Podia trazer o Barbosa, que estava aqui do lado, entendeu? O Botafogo tá em frangalhos, pô. Então podia trazer o Barbosa, que tá custando em média 5 milhões e pouco, 6 milhões de euros. Aí vai pagar 15 no Nino e o cara não quer vir. Ele quer dar preferência pro Fluminense, já falou desde muito tempo. Então, sinceramente, cara, eu não acho que vale o valor. Ah, é um jogador muito bom? É, mas você tem aqui, como eu falei, o Barbosa por 6. Pô, você vai pagar 15 lá pra trazer o cara agora? Sinceramente, eu não acho que vale a pena pelo valor. Então, se é pra trazer, se tem que ser o Nino, traga no meio do ano. Só que aí no meio do ano provavelmente pode perder pro Fluminense. Então, cara, é um cara que tem vontade, já falou que quer voltar pro Fluminense, não quer vir pro Palmeiras, não que não quer vir, falou que viria. Tem essa proposta acertada com o Palmeiras? Tem. Só que para ele vir, ele tem que vir nessa janela, porque se na próxima, provavelmente ele vai pro Fluminense. Então, assim, eu sinceramente não acho que vale a pena. Quero saber de você, rapaziada, que acompanhou o vídeo, qual é a sua opinião? Você acha que o Nino vale 15 milhões de euros? Vai dar quase 100 milhões de reais? Eu acho que não, mas quero que você me responda. E sobre essa possível venda do Flaco e do Alan, você acha que o Palmeiras faz certo em já galgar esses valores aí para fazer a venda dos dois, já acreditando que não vai ficar com eles após a Copa? Você acha que o movimento do Palmeiras é correto? Compartilha com a gente aí a sua opinião. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Notícias do Verdão. Você que puder deixar o like e hypar o vídeo ajuda demais o nosso trabalho, porque quando você hypa o vídeo, você deixa o like, você mostra pro YouTube que é um conteúdo legal, que é um canal que traz boas notícias do nosso Palmeiras, então eles acabam entregando para muito mais palmeirense. Então dá essa moral pro amigo aí, hypa e deixa o seu like. Valeu, rapaziada, um grande abraço.